da mudança da nossa volta. E Bartimeu conseguiu fazer isso. Ele estava acostumado a ficar no mesmo lugar e sentir a voz, perceber a voz das mesmas pessoas. Mas ele pôde perceber naquele dia que algo estava diferente. Ele estava ouvindo vozes de pessoas que não eram daquele lugar. E nós vamos ver isso aqui no texto. O tema que eu quero pregar nessa noite, irmãos, é pela fé. Pela fé. O que é que eu devo fazer pela fé? O que é que eu devo ser pela fé? Aonde a fé pode me levar? E diga-se de passagem que nesses dias estava precisando de fé. Porque eu saí de casa e mandei até minha filha mudar da Globo, porque estava só passando tragédia, desgraça. E a Bíblia diz que nós devemos pensar em coisas que nos traz esperança. O versículo ícone da mensagem é o versículo 52. Veja que interessante. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Foi a fé que salvou aquele homem? Quem salvou aquele homem foi Jesus. Eu não posso dizer que a fé é que resolve tudo. Não, minha fé é forte. Irmão, nossa fé só é forte e poderosa se estiver em volta, em foco de Jesus. Por que Jesus aqui diz que a fé salvou ele? Porque a fé estava centrada na pessoa correta, que era Jesus. Veja que coisa interessante. Jesus salva aquele homem, mas Jesus não despreza a atitude de fé daquele homem. Quantas coisas nós fazemos, irmãos? Passamos roupa, lavamos roupa, lavamos prato, fazemos comida, fazemos tantas coisas na vida e ninguém nota. Ou para agradecer. Jesus curou aquele homem, libertou aquele homem, deu uma nova perspectiva de vida para aquele homem, mas ele valorizou o que estava dentro daquele homem. A tua fé. O que Jesus está querendo dizer aqui? Se você não tivesse fé, eu não pararia. Se você não tivesse fé, eu não te atenderia. Temos que ter fé, irmãos. Se você acha que a sua situação está difícil com a situação do coronavírus, que agora só se fala nisso, imagine para este homem. Eu vou dar a descrição técnica deste homem. Qual era a descrição deste homem? Versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, que negócio, que coisa pejorativa. Bartimeu, o cego. Não bastava dizer que era Bartimeu? Não basta alguém nos conhecer? Tem que falar dos nossos defeitos? Tem que falar dos nossos problemas? Às vezes, pastor Reginaldo, precisa que alguém fale dos nossos problemas, mostre os nossos defeitos, para que possamos ser provocados à mudança. Bartimeu, o cego. Primeira descrição deste homem. Ele era cego, fisicamente. Cego. Segundo, ele era pobre. Ele estava pedindo esmola porque ele queria? Ele estava pedindo esmola porque ele precisava pedir esmola. Agora, espiritualmente, precisamos pedir esmola? Precisamos dizer, irmão, ora por mim? Precisamos? Não. A cegueira espiritual nossa, a cegueira deste homem era física. Mas hoje, a cegueira espiritual está cegando a possibilidade de nós visualizarmos Jesus. Segundo os Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja a luz do evangelho e não resplandeça em nós a glória de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Irmão, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. Sabe qual é o problema, irmão? É que eu acredito, o povo acredita que a minha oração é mais forte do que a dele. Eu vou pedir que o pastor Davi ore, vou pedir que o pastor Rogério ore, porque a oração dele é mais forte. Não, ninguém tem oração mais forte do que alguém. Todos nós temos a possibilidade, temos a ousadia de entrarmos no santuário em Cristo Jesus. Todas as bênçãos já foram depositadas na nossa conta. Todos nós temos duas contas, uma jurídica e uma física. Agora o problema é que eu quero esvaziar minha conta jurídica sem ter intimidade pessoal. O problema é que as pessoas querem só pegar a bênção de Deus sem ter intimidade pessoal. Sem buscar comunhão. E o apóstolo Paulo diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. Pode calcular quantas bênçãos você precisa, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. E diga-se de passagem, irmãos, que Salmo 121, verso 1, o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A solução para o problema de Davi não estava no monte. E às vezes nós olhamos para quem é maior do que nós. Para quem tem mais dinheiro do que nós. Para quem tem uma formação acadêmica melhor do que a nossa. Só que a solução do salmista não estava no monte, estava acima do monte. Se nós aguçarmos a nossa visão espiritual, podemos visualizar uma saída. E a saída para qualquer ser humano não está por lado, está para cima. Então esse homem ele era cego. Segunda característica, esse homem era pobre. Terceira, ele era mendigo. Ele precisava de grandes bênçãos? Não, ele dependia de pequenas moedas. E talvez nós vivemos nesse processo espiritual, pastor Rogério, de mendigar pequenas bênçãos, sendo que nós temos um grande abençoador. Mas o que é que nós podemos entender aqui pela fé? Pela fé este homem clamou. O que é que este homem fez pela fé? Ele clamou. E toda vez que eu me proponho a clamar, eu saio com novas revelações. A Bíblia diz em Jeremias 33:3 assim: clama a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabem. Eu nunca vou saber novas coisas se eu nunca clamar. Eu nunca vou ter grandes revelações se eu nunca clamar. Quantas coisas poderíamos ter se nós vivêssemos clamando? Quantas coisas deixaria de acontecer no mundo se a igreja aprendesse, pastor, clamar? A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e vou te anunciar coisas grandes. Tudo que você sabe aqui na terra não é pequena. As coisas grandes estão nos céus. E aonde é que eu obtenho essa informação? De joelho, ou deitado, ou sentado, ou andando, seja lá em que posição você estiver. Mas se clamarmos, Deus nos escuta. Não só nos escuta, nos responde. Agora veja que o versículo 47 diz assim: e ouvindo que era
Romanos 10, verso 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que é que vocês estão fazendo aqui nesta noite? Vocês estão num laboratório espiritual, gerando fé. E quando você gera fé, você gera vida. E quando você gera fé, você gera a possibilidade de mudanças em qualquer área da vida. Ouvindo que ele viu, observa que eu falei do senso de mudança, da percepção da mudança, está aqui no versículo 47. E ouvindo que era Jesus, Dr. Lucas disse que ele pergunta: quem vai passando? Porque ele percebeu a mudança do comportamento da multidão, do povo que passava por aquela estrada, do povo que estava sempre ao seu lado. E ele pensou assim: para ele estar gritando, para esse povo estar alvoroçado, tem que ser um rei, tem que ser um imperador, tem que ser um governador, tem que ser alguém importante. Então ele perguntou: quem vai passando pela estrada? Aí disseram: Jesus de Nazaré. Aí ele disse: é Jesus de Nazaré? Minha vida agora vai mudar. Minha vida agora vai mudar. Porque a partir daí ele começou a clamar. Mateus capítulo 7, versículo 7. Diz assim: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. Verso 7 e verso 8. É preciso que nós clamamos. Precisamos clamar, irmãos. E nós só podemos clamar pela fé. Porque a Bíblia diz que aquele que pede sem fé é semelhante ao homem que olha para o espelho, saindo, esquece do seu rosto. E a Bíblia vai dizer que este homem não receberá nada de Deus. Tiago 1, verso 6. Tem que clamar com fé. Tem que pedir com fé. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Tem que ser com fé. E ele, ouvindo que era Jesus, a fé já começou a gerar no coração dele. Ele disse: agora eu vou mudar a minha sorte. Tem gente que acha que a corrida da vida cristã é dos mais espertos. Não. A corrida da vida cristã é quem sabe viver com os joelhos dobrados. Segundo, pela fé o que este homem fez, ele permaneceu. E nós estamos muito mal acostumados em achar que orar resolve todos os problemas imediatos. Orar resolve todos os problemas, mas não é no seu tempo. Não é no meu tempo. Eu não tenho uma varinha mágica. Para chegar aqui, ó, eu não sou o gênio da lâmpada. E tem gente que acha que a igreja tem essa fórmula de fazer desaparecer os problemas. E não tem. Às vezes você entra na presença de Deus, ora, chora, mas o filho ainda continua usando droga. Ora, chora, mas o marido continua bebendo. Mas você precisa continuar clamando. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus contou uma parábola assim, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele faz uma parábola de confronto. Ele fala sobre uma pobre viúva e sobre um juiz iníquo. A pobre viúva não tinha nada, e o juiz iníquo, ele era arrogante, prepotente, mas ela ia
todos os dias falar com o juiz iníquo. E a Bíblia diz que ela molestava o juiz iníquo. A palavra molestar ali é esmurrar. Ela desferia golpe. Na etimologia grega, era como se ela estivesse esbofeteando o juiz. O juiz se sentiu incomodado, tão quanto alguém no ringue apanhando. Já que essa mulher me incomoda, me molesta, eu vou resolver o problema dela. Mas vou resolver o problema dela só porque ela me perturba. Pedimos a primeira vez, Jesus não responde. Pedimos a segunda vez, Jesus não responde. Continua pedindo. Mas o problema é que nós não queremos clamar. Qual é o problema da igreja hoje? Não quer clamar. Quer que o noivo resolva todos os problemas da noiva. O problema é que a noiva mudou de posição. E uma noiva que ama o noivo nunca lhe negará nada. O problema é que a noiva mudou de posição. Não ama mais tanto o noivo. Então o noivo também não pode ficar dando presente o tempo todo. Ele começou a clamar. Ele permaneceu clamando, versículo 48 diz assim: e muitos, quantos se levantou contra aquele homem? Eu vou lhe dizer uma coisa para você: o reino dos céus não aceita neutralidade. Toda vez que você ser neutro, você vai ser amigo de todo mundo. Mas quando você aprender a se posicionar, muita gente vai se levantar contra você. Eu falo porque eu vivo isso com experiência. Grandes amigos meus, que se dizia ser amigo, se revelou bando de traíra. Pastores que se dizia ser amigo meu, se revelou bando de traíra. Porque o reino de Deus, pastor Rogério, não aceita neutralidade. Toda vez que você se posicionar a favor ou contra alguma coisa, alguém vai se levantar contra você. Isso é lei espiritual. Aquele homem pedindo esmola não incomodava ninguém. Aquele homem pedindo esmola não era ameaça para ninguém. Mas quando aquele homem clamou por Jesus, a multidão diz assim: cala sua boca, rapaz. Está aqui. Está aqui. Está aqui no texto, irmãos. E olha que eu estou falando de forma muito simples para que você entenda. E muitos o repreendiam para que se calasse. O cara não estava pedindo dinheiro, irmãos. Ele só estava clamando, orando. Lembra de Daniel? O rei gostou de Daniel. Dário gostou de Daniel. Disse: vou mudar a sorte de Daniel. Daniel vai ser chefe dos príncipes. 120 príncipes, eu vou colocar Daniel como chefe. Quando descobriram, o problema não era Daniel ser chefe junto com ele, era ser superior a eles. O problema é que as pessoas não querem que você tenha alguma coisa. Não quer que você tenha mais que eles. O que? Fulano de tal prega melhor que eu? O que? Fulano de tal canta melhor que eu? O que? Fulano de tal ensina melhor que eu? Não querem que isso aconteça. Aí por isso se levanta para que a nossa vida, para que a sua vida permaneça estagnada. Muitos repreendiam para que ele se calasse. Com certeza aquela multidão estava sendo influenciada por Satanás.
Cala a boca, cego. Cala a boca. Não incomoda o mestre, não. Deixa o mestre embora. Mas ele deu ouvido? Ele reagiu. Ele reagiu. Quando você perceber que a amizade que você tem com alguém está atrapalhando o seu sucesso espiritual, rompa com esta amizade em nome de Jesus. Rompa. Eles repreendiam o cego clamou mais alto. Ah, pastor, eu estou orando e o meu marido está pior, meu filho está pior, minha filha está pior, a situação está pior, as portas de emprego não abrem, continua clamando. Uma hora não só vai se abrir uma porta, mas todas as portas vão ser abertas. Porque quando Paulo estava apanhando lá no cárcere, mas Silas, ele foi clamar, ele foi cantar, e a Bíblia diz que à meia-noite todas as portas se abriram por causa de um terremoto. Mas isso não acontece se você não clamar. Só acontece se você clamar. Isso não acontece se você for frouxo. Isso só acontece se você for corajoso e permanecer. Se eu fosse dar ouvido, irmão, às pessoas que torcem contra mim, porque são muitas mãos nas minhas costas, poucas mãos aí na minha frente. Eu já estava apostatado da fé há muito tempo, de pastores inescrupulosos, para não dizer bandidos, de roubar a fé alheia, de brincar com os sentimentos das pessoas. Sabe o que é que eu fiz? Simplesmente deletei e segui em frente. Sabe por que eu estou pregando aqui hoje? Porque que eu escolhi seguir em frente e esquecer aquelas pessoas que me feriram. Que não foram poucos. Pastores, ministros. Que não foram poucos. Foram muitos. Mas eu escolhi seguir em frente. Cai fora. Eu vou continuar. Mas sabe por quê? Porque eu aprendi a clamar pelo diferente. O que esse homem estava vivendo, sabe o que era, irmãos? Uma vida pragmática. Todo dia moeda, todo dia a mesmo lugar, todo dia pedindo esmola. Todo dia, o que esse homem estava querendo viver era uma nova vida. O que esse homem estava buscando? Uma nova maneira de viver. E todo mundo tem direito de viver diferente. Mas sabe o que é, irmão? O sistema não queria deixar. Porque aquele cara simplesmente não fazia parte da cúpula dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, nem dos herodianos. Ele era simplesmente um cego. Você pararia para dar atenção para esse cego? Eu pararia para dar atenção para esse cego? Jesus estava com a agenda cheia. Ele estava indo para morrer na cruz do Calvário. Ele não tinha tempo para isso. E não é os descasos que nós vemos isso hoje. Eu não posso parar para dar atenção porque eu vou pregar, eu não posso parar para dar atenção porque eu vou dar aula, eu não posso parar para dar atenção porque eu tenho um grande ministério a exercer. Não é isso que nós ouvimos o tempo todo? Eu vou dar só um exemplo, irmão. Vou dar só um exemplo aqui nesse altar nesta noite. E Deus é testemunha que eu não estou mentindo. Minha mãe foi diaconisa de uma igreja há 34 anos. Mas sabe quem fez a cerimônia fúnebre dela? Sabe quem fez? Chuta aí. Eu. Senão ela ia ser enterrada
sem nenhuma cerimônia fúnebre. Porque os pastores delas, bandidos da fé alheia, não teve coragem de se manifestar para visitar e nem para fazer as últimas palavras de consolo para a família.